Vamos então começar a maquiagem. Vou focar aqui só no olho que não tá maquiado ainda. Vou começar usando o Paint Pot Soft Ochre da MAC como base de sombra por toda a pálpebra. Com batidinhas. Só na parte de cima, tá? Não vou passar na parte de baixo agora. Hoje eu vou usar só uma paleta pra fazer o olho todo. Vai ser a Vice 4. E eu vou usar as cores. Eu vou usar essa corzinha aqui, que é uma cor opaca e uma corzinha de nada pra... Já vou até passar aqui. Pra selar toda a minha pálpebra. E a partir daí eu vou usar esse primeiro aqui que tem uns brilhinhos pra baixo da sobrancelha pra iluminar. No côncavo vai esse marrom e esse marrom. E na pálpebra luz, pra fazer a pálpebra luz, eu vou usar esse tom aqui. Então são somente essas 4 sombras, os 2 marrons, um mais quente e um mais frio. Essa cor aqui pra pálpebra luz e esse branquinho com brilho pra baixo da sobrancelha. Vou começar então com um pincel assim, de esfumar, fofo, com o marrom mais quente que eu mostrei pra vocês. E vou passar aqui acima do meu côncavo. A gente vai aplicar a carga aqui no canto externo. E aí a gente vai começar a levar pro canto interno com movimentos de vai e vem. Aqui a gente deposita a carga, quer dizer, onde tá a maior concentração de sombra, e a gente vai puxando com a mão bem leve. A minha mão tá aqui, ó, no cabinho do pincel lá no comecinho, e aí a gente vai levando com movimentos de vai e vem e circulares até o canto interno. Pegar mais produto. Com a mão bem levinha. Vou fazendo isso até o canto interno. Agora eu tiro toda a carga que tem do pincel na mão, ou numa toalhinha, ou num pedaço de papel, e volto lá para esfumar. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com o pincel assim também de esfumar, só que limpo, naquela cor branquinha com brilho que eu mostrei no início. E aqui eu vou aplicar no ponto mais alto da sobrancelha. O ponto mais alto da sobrancelha é justamente aqui, onde começa a cair. Aqui é o ponto mais alto. E aí eu vou espalhar pro resto. Tá, mais um pouquinho. E agora eu vou voltar com o pincel que tava sujo de marrom na bordinha. E vamos esfumar. Esfumar com movimentos bem leves, a mão tá leve, ó. Tá no comecinho do pincel, lá no finzinho do pincel. E na bordinha de um com o outro a gente começa a varrer. Movimentos circulares. Falando assim que minha mão tá em cima dos lados. Apoia a mão em algum lugar e vai. Botar um pouquinho mais de carga desse marrom. Pousei o pincel aqui, ó, ficou mais carga ali. E com o mesmo pincel, peguei mais um pouquinho de carga de marrom e eu vou fechar o olho aqui, ó. Só fazendo uma bolinha, eu fecho o olho com essa parte de cima. Só pegar a carga e colocar o pincel e
fazer movimentos circulares no mesmo lugar. Agora eu vou fazer o canto externo e o canto interno com o marrom mais quente, mais frio da paleta, mais escuro, que eu já tinha mostrado no começo aqui com um pincel lápis. Ele já tá aqui, então ó, no cantinho externo, eu coloco aqui no canto externo um ponto e ó, vou puxando ele pra dentro e pra cima. Vou pegar mais produto, coloco num ponto, puxo pra dentro, puxo pra cima. E aí, agora eu vou fazer o canto interno. Peguei mais produto, coloquei no canto interno, pousa o pincel aqui com o produto e puxa pra dentro e um pouquinho pra cima sem ultrapassar o côncavo, tá? Muito bem, nosso olho tá assim agora, ele tá com um côncavo com um marrom mais quente e o olho aqui na parte externa e interna com um marrom mais escuro e mais frio. E eu já deixei o meio da pálpebra limpo pra gente aplicar o brilho. Então com o pincel assim menorzinho, eu já tô com a sombra que eu mostrei pra vocês que ia usar. E aí é só eu colocar com batidinhas aplicando na pálpebra, no buraquinho que eu já deixei para essa sombra. Com esse mesmo pincelzinho, eu tiro o excesso na mão e aí eu venho aqui, ó, no encontro com o marrom e dou umas batidinhas pra mesclar. E aqui a mesma coisa, pra não ficar aquela linha, a gente dá batidinhas com o pincel. Agora, gente, eu vou fechar esse lado com esse lado. Somente vou fazer somente essa dobrinha aqui, tá? Não vou subir com ele, porque o marrom do côncavo vai ser esse aqui. Eu só vou fechar um lado pro outro, deixando esse meiozinho aqui iluminado. Então, para isso, eu vou usar esse pincel de esfumar mais compridinho, com menos cerdas, com o mesmo marrom mais escuro e mais frio que a gente usou aqui. Então, ó, vou com esse pincel, porque como ele tem menos cerdas, ele vai marcar menos. Então eu posso ir construindo essa ligação aí entre o canto interno e o canto externo. E como ele é um pincel de esfumar, ele já vai esfumando. Eu vou aplicando e já vou esfumando o marrom. Vou pegar mais carga. E agora com o pincel bem levinho, eu vou esfumando a bordinha desse marrom. Vou voltar agora com o pincel de esfumar com marrom mais quente. E na bordinha dele, do marrom mais escuro, eu vou aplicar para esfumar, fazer um esfumadão aí mais amplo, mas só na bordinha, tá? Não deixa o marrom mais quente, mais claro, ocupar o lugar do marrom mais quente, do marrom mais escuro. Minha mão tá bem leve, só movimentos assim, ó, circulares e de vai e vem. Voltei a câmera agora pro normal e eu vou aplicar o delineador. Vou usar esse delineador aqui, líquido, da Kiko. Ele tem um pincelzinho
assim, bem preciso. E ele é bem preto. Então, gente, vamos lá, ver se eu vou conseguir fazer esse delineador aqui na câmera, porque o espelho tá muito longe de mim e eu preciso esticar meu olho. Preto, eu tô usando do Marc Jacobs, que é a prova d'água e é o lápis que eu mais gosto. E vou passar aqui na linha d'água superior. Vou usar agora o Curvex. Esse passo pra mim é essencial, porque eu não coloquei cílios postiços. E eu quero que meu cílio fique bem curvadinho. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios, vou aplicar essa daqui da Maybelline, que é a minha preferida. Eu só achei essa verdinha, aquela rosinha que eu usava. Se acontecer isso de você sujar em cima, deixa ali, depois você tira. Eu acabei de ajeitar o meu delineador, eu fiz off-camera, porque eu precisava estar com o espelho bem perto. E eu acabei de ajeitar um com o outro, porque não tava igual. Passei mais uma camada de máscara e a máscara que a gente sujou aqui em cima, eu vou vir com um cotonetinho limpo e vou só em cima, com batidinha bem levinha, sai, tá? Agora que a segunda camada de máscara já secou, eu vou voltar com o Curvex, vou apertar e com o pincel de sobrancelha e cílio também, né? Que esse daqui também é de cílio. Na verdade, eu acho que é mais de cílio que de sobrancelha. Eu vou pentear ele aqui quando ele tá apertado, tá? Pra mim, essa é uma coisa que funciona pra deixar o meu cílio mega curvado e parecendo que tá um postiço, sabe? É esse truquezinho que eu uso. Mas se você acha que pode quebrar o seu cílio fazendo isso, não faça, tá? Só tô mostrando pra vocês como é que eu faço. Antes da gente começar a fazer a parte de baixo do olho, eu vou aplicar corretivo. E aí eu vou fazer aqui um triângulo bem grande. Vou pegar agora um pincel, esse pincel da Sigma, que é o 3D HD Precision, que é o menorzinho de olho. Pegar uma água termal, vou molhar o pincel e fazer a parte de baixo dos meus olhos. Ó, você puxando assim, dá uma ajuda aqui pra fazer essa parte. Agora eu vou pegar esse pozinho aqui da Makeup Forever, que é um pozinho translúcido solto. Vou vir com um pincelzinho qualquer, esse aqui é da Maria Margarida. E vou pegar pozinho, tá? Pra selar aqui embaixo.
Vou aproveitar, vou pegar mais pozinho e vou passar nessa parte aqui, que é a parte, peraí, que fica branquinha, que a gente normalmente passa algum iluminador. Eu vou iluminar, só que eu não vou iluminar com brilho, eu vou iluminar opaco, tá? Vou pegar o pozinho e vou deixar ele aqui. Esse daqui eu vou deixar aqui, tá? Até a gente acabar o olho. Vou deixar assim, bem marcadão mesmo. Tá vendo que inclusive tá subindo aqui um pó, né? Vou deixar ele aí, quando a gente for fazer a marcação, eu tiro ele daí. E agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho com esse pincel aqui que eu usei pra fazer a parte escura aqui de ligação. Ele já tá sem carga nenhuma. Eu vou pegar um marrom mais quente, mais claro, e vou fazer a parte de baixo do meu olho. De um lado ao outro. E agora com esse pincel chanfrado aqui bem curtinho, que eu comprei no iMax, ele é da Zoeva, eu vou pegar o marrom mais escuro e mais frio e vou marcar a base dos meus cílios. A linha d'água eu fiz assim, eu passei um lápis mais claro, eu passei esse da Make Up Forever, mas eu poderia ter passado um lápis branco ou um lápis bege. Eu não tenho lápis branco, porque eu não gosto de lápis branco. Eu tenho lápis bege, mas na hora, enfim, o que eu peguei foi esse aqui, mas poderia ter sido um lápis bege. Eu vou aplicar o lápis na linha d'água e rapidamente em seguida eu vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei essa sombra iluminadora aqui, vou pegar a sombra iluminadora e vou colar na linha d'água, tá? E vou dar batidinha aqui pra ela colar no lápis, tá? Não pode demorar muito, senão o lápis vai secar e a sombra não vai colar. E daí vai ficar assim. E eu achei que ficou um efeito bem bonito. E pra finalizar o olho, eu vou aplicar a máscara de cílio nos cílios inferiores. Vou tirar agora o pozinho que eu tinha colocado aqui e vou fazer o contorno. Vou usar essa paleta aqui da MAC, vou usar, que eu tô construindo ainda na verdade. Vou usar esses dois marrons aqui, eu vou colocar o nome aqui. Esse é o Harmony, esse daqui eu não lembro o nome, mas eu vou pegar mais vou pegar com esse pincel aqui da MAC, que já é próprio mesmo para marcar, para fazer a marcação. Eu vou pegar mais desse e um desse, tá? Mais desse e um desse. Daí, eu vou começar a marcar aqui. Ó, bem aqui em cima eu coloco toda a carga e puxo só um pouco, tá? Vou puxar só um pouco mesmo, vou deixar 2 dedos aqui sem nada, tá? O máximo que essas coisas pode chegar é um pouquinho mais pra baixo. E com ele mesmo eu já dou uma esfumada. Vou colocar mais um pouco. Eu tô tanto tempo sem gravar que eu tô meio desajeitada. Vou pegar mais do mais claro, um só do mais escuro, vou marcar e vou puxar. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Aqui eu ponho a carga e vou puxando. E aí esse daqui eu vou puxar pra baixo. Pra fazer... Pra fingir de conta que eu não tenho papinho. Tá?
Esse daqui eu vou puxar pra cima, vou esfumar ele sempre pra cima, não vou descer com ele. E aí agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincelzinho mais assim, mais fofinho. E bem de levinho eu vou esfumando ele. Vou esfumar aqui também. E vou esfumar aqui. Vou agora de blush. Eu vou usar o blush Coral, que tá aqui nessa paleta, que eu também vou deixar o nome aqui embaixo. Ó, esse daqui. Eu vou usar esse pincel novo aqui da MAC, que é o 161. Não sei se é edição limitada. Vou pegar bastante assim. E vou aplicar. Aqui nas bochechas e já vou puxando aqui pro... De iluminador, eu vou usar esse aqui da Bobbi Brown, que é muito belo. Vou usar só esses dois mais claros de cima. E ele tem que ter muito cuidado com ele, porque ele quebra à toa. Vou usar aqui. Vou até pegar um pincelzinho menor. Vou usar aqui. E no arco do cupido, só, tá? Se você quiser, você pode iluminar acima do nariz, pode iluminar o queixo, pode iluminar aqui o centro dessa testa. Mas como a minha pele, ela é oleosa, eu prefiro iluminar só esses dois lugares. Um pouquinho só aqui. Pra finalizar a make, só falta aplicar o batom. Eu acho que essa maquiagem casa muito bem com batons corais, laranja, marrons. E eu escolhi um marronzinho pra usar, que é o Stone da MAC. Ele é mate, não é retromate, não é tão mate, mas ele é mate. Então é isso, gente. Essa é a maquiagem Pálpebra Luz, que é uma das minhas opções para o Natal. É uma maquiagem que destaca, mas que é bem fácil de fazer, como eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que consigam aproveitar a maquiagem. Façam sempre com os produtos que vocês têm em casa, não há necessidade de vocês comprarem nada, porque eu sei que vocês já têm bastante maquiagem. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em curtir pra mim, me ajudem a divulgar o vídeo nas suas redes sociais, indica para suas amigas, porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que aí você recebe todas as novidades em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.